Donald Trump nunca foi um político comum. Ele não é comprado, não deve favores e não se curva a pressões externas. É um jogador duro no tabuleiro geopolítico e, por isso mesmo, se tornou uma pedra no sapato de elites globais e governos que vivem de acordos de bastidores. Diferente dos políticos de carreira, Trump traz a mentalidade de décadas no mercado, acostumado a negociar de igual para igual com gigantes. Ele pressiona de um lado para conquistar do outro, não aceita migalhas e não teme polêmicas. E aqui está a verdade que a mídia brasileira não conta. Lula evita qualquer aproximação direta com Donald Trump porque sabe que o ex-presidente americano tem informações detalhadas e documentadas sobre os bastidores do Brasil nos últimos anos. Trump sabe, e não é pouca coisa. São relatórios, investigações e documentos que expõem como o judiciário brasileiro, em conluio com setores do governo, manipulou narrativas, perseguiu opositores e transformou a justiça em instrumento político. O caso do 8 de janeiro é a prova mais clara disso. A imprensa repetiu a exaustão que havia provas robustas contra Jair Bolsonaro, mas nunca apresentou conexão direta. O que houve de fato foi uma caçada política. Alexandre de Moraes transformou a Suprema Corte em máquina de perseguição, quebrando sigilos em massa, mandando prender sem o devido processo legal, e pior, censurando vozes críticas. Justiça que deveria ser cega passou a enxergar apenas um lado, e todos sabemos qual. Esse modelo não surgiu do nada. Houve influência externa. Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do STF, foi até a China e assinou acordos bilaterais de cooperação jurídica. E adivinhe qual o modelo que ele elogia em palestras? O chinês. Um sistema onde o judiciário não é independente, mas sim ferramenta do Partido Comunista. É esse molde que hoje ameaça as liberdades no Brasil. E os efeitos já estão batendo à porta. A Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos, não é conversa fiada. Ela atinge não apenas quem viola direitos, mas também quem os protege ou financia. Foi assim que Alexandre de Moraes e até a esposa dele entraram no radar. Empresas e institutos ligados a esse esquema já foram sancionados. E o aviso é claro: quem apoiar ou se associar a esse círculo tóxico também pode cair. Por isso falamos em morte financeira. Porque uma vez na lista, você se torna intocável no mercado global. Lula sabe disso. E mesmo assim, insiste em proteger esse arranjo. Ele já fez isso antes, quando defendeu criminosos internacionais como Cesare Battisti, mesmo com provas irrefutáveis. Agora repete a mesma fórmula. Narrativas bonitas para esconder fatos sujos. Mas com Trump não há espaço para conversa fiada. O ex-presidente americano não mede palavras e vai cobrar explicações sobre como a Suprema Corte brasileira virou ferramenta de censura. Trump sabe, por exemplo, que ordens de remoção de perfis no Brasil foram repassadas diretamente a Big Techs via WhatsApp, sem nenhum processo legal. Sabe que jornalistas e analistas como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos foram alvos diretos dessa máquina de censura. E sabe que isso fere frontalmente a primeira emenda dos Estados Unidos. Mais grave ainda, documentos falsos foram inseridos em sistemas migratórios americanos para incriminar brasileiros inocentes, como no caso de Felipe Martins. Isso é interferência direta na soberania dos Estados Unidos. Quem autorizou? Quem executou? Essas respostas terão que vir à tona, e Lula não está preparado para esse embate. A situação é ainda mais séria porque o governo Biden, ao contrário do que Lula afirma em seus discursos, interferiu sim nas eleições brasileiras. Não é teoria da conspiração. Está documentado que o chefe da CIA foi até Jair Bolsonaro para pressioná-lo a não questionar o resultado das urnas. Isso é ingerência externa. Isso é manipulação política. Trump sabe. E é por isso que Lula foge. Porque quando esse assunto vier à mesa não haverá narrativa capaz de apagar os fatos. O que está em jogo é muito maior do que um embate pessoal entre dois presidentes. Estamos falando do futuro da democracia no Brasil, do direito de opositores existirem, do direito de cidadãos se expressarem sem medo de censura. Estamos falando de um judiciário que deixou de ser guardião da lei para se tornar protagonista político. E aqui vai o chamado direto.
Chega de perseguição. Lula, liberte os presos políticos que estão há mais de 2 anos atrás das grades sem julgamento justo. Pare de usar a justiça como arma para destruir adversários. Permita eleições verdadeiramente livres, onde qualquer cidadão possa se candidatar sem ser esmagado por uma máquina de censura e criminalização. Isso é democracia. O resto é encenação. E você, que me assiste agora, precisa entender. Essa não é uma disputa qualquer. É uma batalha pela liberdade. Ou enfrentamos essa farsa agora, ou aceitaremos viver em um Brasil onde o cidadão é refém de narrativas e a verdade é decidida em gabinete fechado. O mundo já está olhando para nós. Trump já sabe. E cedo ou tarde, a conta vai chegar.